Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Convido a abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 2. Abram, por favor, a palavra do Senhor comigo no livro de Ruth, capítulo 2. Tenho feito uso já há pouco menos de um ano da versão Nova Almeida atualizada. Antes nós usávamos a Nova Almeida Revista e Atualizada, que talvez ainda seja a versão de alguns. E eu recomendo você fazer a atualização, nova versão Almeida atualizada. É uma tradução mais acessível, de leitura bem mais agradável. Ruth capítulo 2, diz-nos assim a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E seus funcionários responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você nem conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do meu pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe e não a repreendam. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois, debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada, o que dá cerca de um saco de 13 para 15 quilos. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu:
É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com sua sogra. No livro de Ruth, nós aprendemos de maneira belíssima sobre a providência de Deus. E nós dependemos da providência de Deus para tudo, mas temos muita dificuldade em compreendê-la. Em especial nesse capítulo 2, nós temos uma revelação bela de como se dá de maneira harmônica a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esse é um assunto que levanta muito debate em artigos, em livros, na internet e nos corredores de igreja, nos nossos encontros informais. Deus é soberano? Deus determinou e decretou todas as coisas? Até que ponto ou até onde vai minha responsabilidade? Se eu estou doente, eu devo orar somente ou tomar medicamentos? Se eu quero conseguir um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, eu devo orar ou devo lutar para parar as arestas da minha personalidade difícil? Conversar com pessoas que me aconselharão e lutar para me moldar, para ser uma pessoa bacana para um relacionamento sólido. Eu preciso trabalhar, preciso de um futuro profissional sólido. Eu devo orar, ficar esperando, ou lutar, me qualificar? Minha empresa está passando por uma circunstância de transição nesse momento. Eu devo me encolher, esperar, ou eu devo continuar lutando, sonhando, até que as circunstâncias melhorem? Note que parece que nós temos muita dificuldade em compreender como se dá na prática a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente até diz crer, mas tem dificuldade em obedecer. Porque quando a doença grave vem, os recursos médicos falham, nós oramos. Mas quando nós estamos gripados, será que a gente ora para Deus lidar com aquela coriza, com aquela dor de cabeça que incomoda? A gente só ora quando a corda aperta, quando a situação fica realmente difícil. Esse texto do capítulo 2 nos mostra de maneira bela como esse dueto combina muito bem, soberania de Deus e responsabilidade humana, formando uma bela sinfonia que traz um som muito agradável aos nossos ouvidos. Mas antes da gente entrar e refletir no capítulo 2, é importante trazer à memória aquilo que nós já refletimos no capítulo 1 de Ruth, há pouco mais de um mês. E aqueles que não estiveram conosco nesse culto também precisam ter sua memória aquecida para compreender todo o pano de fundo. O capítulo 1 de Ruth começa nos mostrando que Noemi era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos. Eles saem de Belém, fugindo de uma grande fome, e vão para Moabe. E eles vão para Moabe sem esperar a resposta de Deus, sem confiar que Deus os sustentaria, tomam uma decisão precipitada, e ali em Moabe eles amargam uma colheita desastrosa. Noemi enterra seu marido Elimeleque, Noemi enterra seus 2 filhos, e ela agora, envelhecida, fica com 2 noras. Uma se chama Orfa e outra se chama Ruth. Não resta a Noemi outra saída, depois de absoluta pobreza, a não ser voltar para sua terra de origem, que é Belém. E ela volta para Belém com um futuro incerto, com possibilidades tenebrosas. Mas antes de chegar em Belém, ela procura se despedir de suas 2 noras, Orfa e Ruth, dizendo-lhes: voltem para sua casa, voltem para os seus deuses, casem-se, vocês são jovens, têm um futuro pela frente, eu não tenho nada de bom para oferecer a vocês, eu não tenho condições de me casar, não tenho condições de ter filhos, não tenho condições de ajudar vocês, vão embora. Orfa se despede de Noemi e vai embora chorando, mas Ruth se apega a Noemi e diz: não tem como eu voltar mais para os meus deuses,
não há a menor chance de eu voltar mais para a minha terra natal. O teu Deus é o meu Deus, Noemi. O teu povo agora é o meu povo. Onde tu fores, irei eu. Onde você fixar residência, ali também eu fixarei. Ruth é uma moabita, uma estrangeira, que se converte, que faz um pacto com Deus, de que Deus será o seu Deus, e que ainda que ela tenha que caminhar com esse Deus numa jornada difícil, ela caminhará, porque ela sabe que vale a pena andar com Deus, mesmo em lugares difíceis. Vale a pena andar com Deus, mesmo em lugares difíceis. E Ruth topa essa jornada, e vai com Noemi para a terra de Belém. Ao chegar em Belém, as mulheres daquela cidade, que conheceram a Noemi próspera, a Noemi com posses, olha e diz, ela está um pouco acabada, né? Porque ela envelheceu, o sofrimento, a dor, envelhece muita gente, e diz, aquela não é Noemi? Mas Noemi diz, não me chamem mais Noemi, o meu nome agora é Mara, eu sou uma mulher amarga, entristecida, infeliz. Deus depositou contra mim sua ira. Deus machucou minha vida. O Todo-Poderoso colocou a sua mão sobre mim. Minha vida agora é saturada de amargura. Essa é a perspectiva que Noemi tem a seu respeito. E é nesse contexto que nós iniciamos o capítulo 2. E o capítulo 2 é saturado com essas duas revelações, que caminham harmoniosamente bem, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E na medida que a gente presta atenção aos detalhes dessa história, dessa narrativa, a gente percebe como a responsabilidade humana e a soberania de Deus produzem uma bela melodia. O primeiro aspecto da responsabilidade humana que o texto nos mostra é que Deus espera que nós trabalhemos com afinco para a nossa provisão. Ruth e Noemi chegam em Belém, empobrecidas, sem perspectivas positivas pela frente, e estão diante da fome como algo real. O que Ruth vai fazer? Ela arruma as malas e vai trabalhar. No versículo 2, ela se vira para sua sogra e diz, eu vou para o campo colher espigas. A sua sogra olha para ela e diz, que Deus te abençoe, minha filha, vá em paz. Ruth vai viver da lei da rebusca. Que lei é essa? No 10º século antes de Cristo, no Antigo Testamento, nós temos essa lei estabelecida para a preservação dos pobres, dos estrangeiros e de qualquer aflito. Os donos de lavouras deviam organizar a sua equipe de trabalho em 2 grupos. O primeiro grupo era dos homens, que exerciam a atividade mais difícil, que era agachando-se, cortar os feixes. Atrás vinha o segundo grupo, que eram as mulheres, que recolhiam esses feixes, organizavam esses feixes e os amarravam. Havia um terceiro grupo que não era muito bem planejado, que era o grupo dos miseráveis, dos pobres, das viúvas, dos mendigos e mendigas. Esses grupos recolhiam nas extremidades da lavoura aquelas espigas que ficavam depois que as mulheres amarravam os feixes. Era um trabalho duro, de sol a sol, com dificuldade, sem saber se conseguiria colher bastante e sem saber se conseguiria entrar na lavoura de um homem que obedeceria à lei de Deus, que ordenou cuidar dos pobres, deixando um pouco de comida para eles. Ruth vai trabalhar. Ruth nos mostra que nenhum trabalho é indigno. Ruth nos mostra que a soberania de Deus caminha muito bem com as nossas labutas diárias, e que é necessário a gente levantar cedo, dormir tarde, lutar, nos esforçar, crendo que o Deus soberano governa sobre todas as coisas e conduzirá aquele trabalho
para um fim proveitoso para a minha vida. É isso que Ruth faz. Ela depositou a sua fé em Deus. Ela confessou agora que era uma filha do pacto. E por ser filha de Deus, ela vai trabalhar com a confiança de que Deus abençoará o suor de seu rosto, provendo alimento para ela e para a sua sogra. Como é importante esse princípio, porque nós vivemos numa cultura onde algumas profissões não gozam de reputação. Nós podemos até ter vagas de trabalho com pessoas desempregadas, e essas pessoas não vão para essas vagas de trabalho porque consideram aquelas profissões, ainda que sejam honestas, desonrosas. Profissões que remuneram um pouco menos e profissões que não dão prestígio social. Ruth nos mostra que, sob a bênção de Deus, todo trabalho honesto tem dignidade. Nossa dignidade não depende do trabalho que a gente exerce, mas da imagem e semelhança de Deus que habita em nós. Então nós trabalhamos. Ruth é uma mulher que labuta, que trabalha muito. Que princípio importante para quem deseja encontrar um esposo, para quem deseja encontrar uma esposa. Lutar para moldar a sua personalidade difícil, lutar para se relacionar com pessoas que podem ajudá-la a ter as arestas aparadas. Que verdade importante para aqueles que desejam se estabelecer no mercado profissional. Há pessoas que desejam trabalhar, mas que estão precisando desligar o videogame, desligar a série de TV, desligar determinados canais e estudar, se qualificar, como se já estivessem no mercado de trabalho labutando. Há pessoas que reclamam de sua atual ocupação profissional, mas não se dedicam para adquirir novas ferramentas, um currículo mais amplo, uma experiência mais profunda. Passa 3, 4 anos e a pessoa desperdiça seu tempo com trivialidades tolas. Ruth nos mostra que Deus abençoa a labuta, o trabalho. A segunda responsabilidade humana que é apresentada nesse texto é da generosidade. A generosidade aqui é evidenciada a nós através da relação de Ruth com Noemi, sua sogra. Observe o versículo 18 do capítulo 2, nos diz que depois que Ruth conseguiu o benefício de Boaz, a graça de Boaz, ela pega o cereal e volta para a cidade. E a sogra, que é Noemi, viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Outro aspecto da responsabilidade humana é a generosidade presente nesse texto. Ruth chega com sua sogra para a cidade de Belém, mas Noemi não era mais a mesma. As experiências a mudaram. Ela se tornou amarga, murmuradora, cínica, fria e entristecida. O sofrimento fez isso com Noemi. Ruth poderia chegar e disse: olha, minha sogra, eu tenho que cuidar da minha vida agora, não dá para te carregar nas costas. Vamos lá, a senhora tem que ir para o campo também, me ajudar a colher. Ruth respeita os processos de Deus agir na vida de Noemi. Ela colhe, ela come, ela se farta, mas ela olha para sua sogra e ela age com generosidade, compartilhando o alimento com a sua sogra. E isso já é algo que ajuda demais Noemi, porque Noemi estava amargurada. E quando ela chega e observa a fartura de alimento que Ruth havia colhido, Noemi diz: quem é que te abençoou desse jeito? Ruth foi um homem de nome Boaz. Você percebe que a generosidade de Ruth deu start num processo de cura no coração de Noemi. Noemi argumenta: que Deus seja louvado, porque Deus não nos deixou desamparado. A generosidade tem o poder de curar gente adoecida, gente machucada. Ao longo dos últimos 3 meses,
nossa igreja, que é uma igreja de tamanho médio, conseguiu abençoar 500 famílias com cestas básicas. E a igreja não sabe ainda. Nós estamos levantando uma casa, ajudando a construir uma casa para uma família com várias crianças que até pouco tempo moravam debaixo de uma lona numa cidade vizinha aqui. Nossa junta diaconal visitou essa família que foi expulsa de um loteamento, foi vítima de estelionato e, pela graça de Deus, os recursos foram levantados e no início dessa semana chegou caminhão com cimento, com areia, com telha, com janela, e estamos ajudando a levantar uma casa para uma família. E nós recebemos vários testemunhos de que quando membros da nossa equipe chegam em casas, determinadas casas, as pessoas dizem: olha, todas as vezes que vocês chegam aqui, alguma experiência espiritual está acontecendo na nossa família. Nós chegamos em casas onde a pessoa, quando nos recebeu, disse: nós acabamos de orar, porque não tinha comida hoje para o almoço, e 5 minutos depois vocês entraram. Generosidade abençoa pessoas. Você conviver com gente que murmura, que é ranzinza, que é reclamona, gente que só se queixa de tudo, isso contamina. Mas quando você convive com alguém que celebra, que enfrenta dificuldades, mas enfrenta as dificuldades com o coração enraizado no Deus que é soberano e que mesmo nas dificuldades está com Ele, a alegria, a felicidade dessa pessoa, o contentamento dessa pessoa também nos contagia. A generosidade está presente na vida de Ruth, e nós temos absoluta responsabilidade. Não tem nada a ver com Deus, nosso espírito murmurador, nosso espírito de queixa, nosso espírito de reclamação, é responsabilidade nossa. Como precisamos tomar uma decisão em perseverar para desenvolver um coração que celebra, que é agradecido, que reconhece o agir de Deus em cada detalhe da história, que olha para as dificuldades e diz: eu sei que serão muito difíceis, mas eu tenho certeza que Deus não me desamparará. É o Deus do pacto, que me recebeu como seu filho, que me lavou de todos os pecados, me redimiu em Cristo, me garantiu a presença do seu Espírito, que jamais me desamparará, me concedeu esperança de vida eterna. Se eu tenho essas plenas convicções, eu tenho a certeza de que eu posso caminhar por estradas pedregosas, difíceis, na convicção de que a provisão do meu Senhor estará comigo em todas elas. Um último elemento da responsabilidade humana que esse texto apresenta é a busca da proximidade com Deus e, por consequência, do povo de Deus, que Ruth nos mostra. Quando Noemi luta para que suas noras a deixem, no capítulo 1, vão embora, Ruth diz: não dá mais para voltar para o meu povo, não dá mais para seguir outros deuses, não dá mais para eu ir para a minha terra, porque lá eu posso ser mais feliz, não dá mais, porque eu fui encontrada pelo teu Deus, o teu Deus é o meu Deus, e por consequência o teu povo é o meu povo. E Ruth acompanha Noemi até o encontro do povo de Noemi, que é o povo de Deus. E só o fato de Ruth estar convivendo com o povo de Deus, ela se abre para diversas possibilidades e ações sobrenaturais. Ai daquele que se diz igreja, mas se afasta da comunhão com o povo de Deus. É impossível você dizer que ama o noivo, mas não ama quem é amado pelo noivo, que é a sua igreja. Quando você convive com a igreja, quando você se aprofunda na relação com o povo de Deus, nós somos como ferro afiando ferro, gente imperfeita sendo usada para amolar e moldar gente imperfeita,
É gente que olha nos seus olhos e por amor te confronta. É gente que olha nos seus olhos e por querer o seu bem, te fere para gerar um resultado maior. Essa é a razão do porquê de muitas pessoas que convivem com a igreja não se aprofundarem nos relacionamentos. Porque em grande parte, algumas pessoas não querem ser confrontadas, não querem ser moldadas, não querem ser tratadas em várias áreas do coração. Mas Ruth diz: o teu povo é o meu povo, Noemi. E ela caminha com Noemi até a cidade de Belém, e ali ela se identifica como estrangeira com o povo de Deus, e ela permanece junto ao povo de Deus, e ao permanecer junto com o povo de Deus, possibilidades extraordinárias se abrem. E é isso que a gente vai ver agora no ponto da soberania de Deus. E na medida que eu vou falando sobre a responsabilidade humana e agora sobre a soberania de Deus, nesse capítulo 2, você percebe como tudo isso está interligado, inseparável, se beijando, formando essa canção bela. O primeiro elemento da soberania de Deus que nós vemos no capítulo 2 é a curiosidade e o interesse de Boaz. Note os versos 3 a 5 do capítulo 2, o texto nos diz que enquanto Ruth estava naquele campo recolhendo espigas, naquele momento, chega o dono da fazenda, um homem rico, de nome Boaz. E aquele homem, dentre vários funcionários e várias mulheres, ele desenvolve um interesse específico por Ruth. Talvez porque ela fosse uma estrangeira, e por ser estrangeira, tivesse um corte de cabelo diferente, um jeito de se vestir diferente, uma tonalidade de pele diferente, mas ele se interessa por ela, a ponto de chegar no encarregado da lavoura, da colheita, e perguntar: quem é essa mulher? Você percebe a soberania de Deus nesses detalhes? Naquele dia, naquele horário, Deus leva uma mulher que estava colhendo espigas, de repente ela entra naquele campo específico, e ela não sabia quem era o dono chega naquele momento da colheita, há um interesse por aquela mulher, um interesse inexplicável, a ponto dele perguntar para o funcionário: quem é essa mulher? E o funcionário dizer: essa é Ruth, a moabita, é uma estrangeira, que veio com a sogra, para cuidar daquela sogra velha, que perdeu tudo, que se identificou com o nosso povo. Ela está aqui com a gente desde a manhã, trabalhou o dia inteiro, só parou um pouquinho para descansar. Perceba a soberania de Deus nos cuidados menores da vida. Prepara todos os detalhes da história para chegar naquele momento. Note um outro detalhe da soberania de Deus: as condições favoráveis que Ruth encontrou junto aos servos de Boaz. Ruth era moabita, estrangeira. Ruth não tinha marido para protegê-la. Ela podia muito bem ter sido abusada sexualmente por qualquer um daqueles homens. Nós temos uma química pronta aqui para incendiar uma floresta. Ruth é estrangeira, jovem, bonita, viúva, pobre, está num campo repleto de homens. Alguma coisa ruim pode acontecer, mas Deus preserva essa mulher. Ela encontra graça, inclusive, dos funcionários de Boaz. Eles deixam ela fazer a colheita, eles respeitam a integridade física dela e dão a ela liberdade para descansar com eles debaixo da palhoça, da choupana que existia ali naquele período da colheita. Note um outro detalhe da soberania de Deus em ação, que é a soberania de Deus em prover prosperidade para Boaz. Muitos de nós imaginamos que riqueza e pobreza é decorrente de muito trabalho, de muita capacidade intelectual, de QI alto. Mas nós temos no nosso país centenas de milhares de casos de homens e mulheres com mente brilhante, que vieram de berço de ouro,
com todo o potencial para prosperar financeiramente, mas que estão sofrendo na vida. E a gente também tem como resultado no nosso país homens e mulheres de baixa escolaridade e que ficaram prósperos. Riqueza e pobreza vêm das mãos do Senhor, vem da soberania de Deus. Muita gente chama de sorte, da oportunidade que foi abraçada, mas a oportunidade que foi abraçada foi construída por uma mente sábia que governa a história. Boaz é esse homem sábio, que abraçou as oportunidades, foi tornado rico por Deus, mas tinha um coração piedoso. Boaz sabia que a terra pertence a Deus, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os funcionários de Boaz sabiam que ele era um homem generoso, por isso deixaram Ruth colher naquele campo. Note a maneira como Boaz cumprimenta seus funcionários no versículo 4. Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. Você conhece muito a respeito de um homem pelas primeiras palavras que você ouve dele. As primeiras palavras que o texto registra, vindo dos lábios de Boaz, é: que o Senhor seja com vocês. E ele diz isso para seus funcionários. E note o respeito que os funcionários tinham com esse homem: que o Senhor o abençoe. Havia muita colheita acontecendo naquela época, e havia muitos proprietários de terra que não obedeciam à lei de Deus, que ordenava que a rebusca fosse obedecida. Ruth, por aquilo que a gente chama de coincidência, entra no campo de um homem que aparece naquela hora, se interessa por ela, é generoso, com funcionários que replicam o seu coração generoso. Soberania, soberania e soberania de Deus presente em todos os detalhes do texto. Note o último elemento da soberania de Deus presente no capítulo 2 de Ruth, que é o cuidado de Boaz com Ruth. Quando você olha os versos 8 e 9 do capítulo 2, o texto diz que Boaz falou a Ruth: escute, minha filha, não vá colher em outro campo não, não se afaste daqui não, fica aqui. Eu dei ordem para os meus funcionários não tocarem em você. Quando você estivesse com sede, vá até o reservatório de água, da água que eles tiraram, que é saudável, e beba da água deles. Olha que generosidade, proteção. Agora, há um detalhe da generosidade de Boaz que é sublime. Olha o versículo 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, isso aqui era no final do expediente, no final de um dia duro de trabalho, Boaz disse a Ruth: vem para cá, minha filha, coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Para a nossa cultura, isso que está acontecendo aqui é muito difícil de entender. Mas para o judeu desse século, e o que estava acontecendo aqui, era algo de realce espiritual, de uma comunhão comunitária belíssima. Porque para nós, quando a gente vai para um shopping center, para um restaurante que está cheio, e a gente percebe estranhos numa mesa, mas tem uma cadeira vazia, a gente chega meio sem jeito ali e diz: você me dá licença, posso me assentar? E aí você se assenta com estranhos, você come ali sua refeição sem trocar nenhum olhar e nenhuma conversa, o máximo que você diz é obrigado. O que está acontecendo aqui é diferente. Quando Boaz olha para aquela estrangeira, moabita, empobrecida, viúva, sem proteção social, sem segurança de futuro, e diz: vem aqui, minha filha, senta perto de mim. Boaz põe a mão e dá comida para ela, molha aqui no vinho. O que Boaz está dizendo é: eu valorizo sua dignidade, eu respeito você como ser humano,
eu estendo a você comunhão, intimidade. Boaz aqui está se apresentando a nós como um tipo de Jesus, presente no Antigo Testamento. Jesus é aquele que entrega a sua vida para nos salvar, que dá o seu corpo, que é o pão partido por nós. Jesus é aquele que derrama seu sangue, que é o cálice derramado para o perdão dos nossos pecados. E Jesus se entrega por nós a fim de receber estrangeiros, pessoas dispersas, afastadas, e dar a elas intimidade com Ele, vida abundante. Boaz aponta para Jesus ao fazer isso. Note os elementos da soberania de Deus. Um homem vem para o campo, naquela hora específica, onde uma mulher, por acaso, entra no campo que ela nem conhecia, que era de um parente chegado. Ela encontra graça, interesse dele, é protegida pelos funcionários dele e recebe dele proteção. Você percebe a responsabilidade humana e a soberania de Deus, harmoniosamente caminhando juntas. E eu concluo essa reflexão em 3 rápidos pontos. O primeiro deles é de que, meus queridos, a provisão de Deus é suficiente para a sua vida. A despeito do que você esteja enfrentando ou venha enfrentar, lembre-se disso ao sair por essas portas nessa noite e enfrentar os campos de colheita dessa vida. A provisão de Deus nos é suficiente. Você pode estar semeando num terreno árido, você pode estar trabalhando num terreno hostil, mas se a presença da soberania de Deus é com você como de fato é, você pode descansar, porque a provisão de Deus é suficiente. A provisão de Deus é suficiente. Segundo lugar, Deus soberanamente cuida de cada um dos nossos detalhes. Deus soberanamente cuida de cada um, de todos os detalhes da nossa vida. Você consegue imaginar o que aconteceu em sua vida durante toda essa semana, somente durante o dia de hoje, para que você estivesse aqui? Saúde, família, pão sobre a mesa, roupa, deu e recebeu afetos. O milagre dos milagres, que é receber fé no coração, ter sido feito parte da igreja de Jesus, pertencer a uma comunidade de fé, onde você abre a palavra e o que Deus fala comigo e com você é: eu sou soberano sobre todos os detalhes da sua vida. Não há acasos para você, não há causas fortuitas. Se você está saindo de Moabe rumo a Belém, frequentado estradas áridas, enfrentado situações difíceis, não temas, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Privilégios, milagres, tantos milagres ocorreram hoje, para que você estivesse aqui, onde você está sentado nesse momento. Quantos milagres têm acontecido em sua vida, no ir e vir? Quantos milagres acontecem por trás de uma simples mesa de jantar, enquanto os filhos estão na escola, o marido trabalhando, a esposa lava as louças, cuida da casa, prepara o almoço, na esperança de que seu marido chegue, de que seus filhos retornem. É na esperança de que Deus os preserve em segurança. A soberania de Deus é suficiente para cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Por fim, Deus está provendo
um futuro para Ruth e para Noemi, que é tanto material quanto espiritual. Ruth sai empobrecida de Moabe, junto com sua sogra Noemi, e chega a Belém, na absoluta miséria, alimentando tragédia atrás de tragédia. E agora Deus começa a abençoá-las. Elas se tornarão mulheres prósperas, como nós veremos nas próximas exposições do capítulo 3 e 4. Mas poderia ser que permanecessem pobres. E ainda que permanecessem pobres, a provisão de Deus as sustentaria. Como Paulo nos diz em Filipenses 4, eu tenho experiência de abundância e de escassez, de riqueza e de pobreza. Eu aprendi a viver contente em toda situação, porque eu sei que eu posso enfrentar tudo por causa do Deus que me fortalece. E quando nós sabemos que Deus nos fortalece, nós enfrentamos os embates da vida com contentamento. Dificuldades vêm, lágrimas são vertidas, existe agonia, mas existe a alegre confiança de que o meu Deus faz com que todas as coisas, os detalhes, por menores que sejam, cooperem para um fim glorioso, para o meu bem, para a glória de seu nome. Ruth e Noemi se tornarão prósperas materialmente, mas acima de tudo, Ruth e Noemi se tornarão prósperas espiritualmente. Ruth, lá no final da história, posso dar spoiler senão, né, Neilon? Vou dar spoiler para vocês não. Mas haverá uma reviravolta na história que é belíssima. O que eu posso assegurar a vocês é que essa reviravolta tem Deus por trás, salvando Ruth e garantindo não só a salvação de Ruth e Noemi, mas garantindo a minha salvação e a sua. Jesus Cristo veio, entregou seu corpo como pão partido por nós, derramou seu sangue como cálice derramado, para ser o nosso perfeito resgatador, como Boaz agiu como resgatador de Ruth. Nós temos Deus que é o nosso resgatador, o soberano que controla todos os detalhes da história, que guia nossas vidas com a sua perfeita providência, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Portanto, se você entrou aqui desanimado, melancólico, ranzinza, murmurador, use sua responsabilidade em nome de Jesus e mude essa postura de gente vaidosa e de gente arrogante. É vaidosa e arrogante porque o vaidoso e o arrogante, quando recebe bênçãos de Deus, ele não consegue valorizá-las. O humilde, aquele que sabe que é estrangeiro na relação com Deus, aquele que sabe que é pobre, cego e nu, quando chega o resgatador e lhe dá presente, ele põe a boca no pó e disse: quem sou eu para receber tanto favor assim? Ruth nos ensina humildade. Quando ela recebe graça e cuidado, ela põe a boca no pó e diz: quem sou eu para encontrar o teu favor? Quem somos eu e você para sermos profundamente amados, protegidos, sustentados, cuidados por Deus? Quem somos nós para merecer um pacto eterno que Deus fez? Por isso que não depende de méritos, tudo é graça. Deus nos dá de graça o cuidado. É por isso que nós recebemos como Ruth tudo isso com alegria. Ao sair daqui, enfrente as lutas, os dramas, as tensões da semana, com as tensões naturais no corpo, mas com o coração confiante de que Deus é teu Deus, de que Deus fez um pacto com você e com a sua família, de que Deus te tornou parte do povo dele,
de que Deus de forma alguma te lançará fora, e de que Deus é soberano, coordenando todos os detalhes da história, para um fim glorioso, que é a glória do seu nome.